Imagine um povo inteiro à beira da promessa, mas também à beira da incerteza. Moisés, o grande líder, aquele que falava face a face com Deus, não estava mais com eles. Quem poderia carregar o peso de conduzir milhões de pessoas, atravessar batalhas, dividir terras e manter viva a aliança com o Deus dos céus? É nesse cenário que surge Josué, um homem aparentemente comum, mas com um chamado extraordinário. Não foi escolhido pela força de seu braço, nem pela eloquência de suas palavras, mas porque havia nele algo que Deus valoriza mais do que qualquer título: um coração obediente e cheio de fé. Josué não foi apenas um sucessor, ele foi um legado vivo da fidelidade de Deus. A vida dele pode ser vista como um retrato em 9 grandes características, cada uma revelando um traço que todo líder, servo e discípulo pode aprender. Número 1. A humildade do aprendiz. Josué foi moldado na sombra de Moisés. Antes de liderar, Josué aprendeu a seguir. Isso parece simples, mas na verdade é grandioso. A Bíblia mostra Josué servindo a Moisés desde cedo. Êxodo, capítulo 24, versículo 13. Capítulo 33, versículo 11. Ele não buscava os holofotes. Não o vemos disputando a autoridade, nem tentando acelerar sua ascensão. Ele estava ali, fiel, mesmo quando o cenário era apenas deserto e poeira. Moisés ia ao monte falar com Deus. Josué o acompanhava até onde podia. Moisés estava diante das dificuldades do povo. Lá estava Josué, aprendendo, observando, servindo. Essa postura revela algo poderoso. A grandeza de Josué nasceu na escola da humildade. Hoje, vivemos numa era em que muitos querem o palco, mas poucos aceitam o processo. Querem a autoridade, mas sem submissão. Querem a coroa, mas sem o peso da cruz. Josué nos lembra que a verdadeira liderança nasce no silêncio do serviço, no anonimato da obediência, na constância de estar aos pés do Mestre. Foi na sombra de Moisés que Josué aprendeu a ouvir e a esperar. Enquanto outros viam apenas um auxiliar, Deus via um líder em formação. Será que estamos dispostos a ser como Josué, que aceitam estar na sombra para um dia viver na promessa? Será que entendemos que servir hoje é o caminho para liderar amanhã? Josué não começou grande, ele começou servindo. E esse é o segredo que muitos ignoram. Número 2. Coragem diante dos gigantes. A força de crer quando todos desistem. Há momentos na vida em que a multidão grita mais alto do que a fé. Foi exatamente isso que Josué viveu. Imagine a cena: o povo de Israel recém-liberto do Egito, caminhando no deserto com o destino à terra prometida. O Senhor já havia mostrado sinais incontestáveis: o mar aberto, o maná caindo do céu, a água brotando da rocha. O Deus deles não era uma lenda distante. Ele se mostrava todos os dias em nuvem e fogo. Ainda assim, quando chegaram às portas de Canaã, bastou uma visão de gigantes para o coração da nação inteira desmoronar. Moisés enviou 12 homens para espiar a terra, conforme Números capítulo 13. Entre eles, Josué e Calebe. Depois de 40 dias explorando Canaã, voltaram com 2 relatórios. 10 viram apenas muralhas altas, cidades fortificadas e homens enormes como descendentes de gigantes. Apenas 2, Josué e Calebe, viram o mesmo cenário, mas interpretaram de forma diferente. Os 10 diziam: somos como gafanhotos aos olhos deles. Josué e Calebe, no entanto, declararam: a terra é muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, ele nos dará a terra. Note algo impressionante. Os 12 viram a mesma terra, mas não tiveram a mesma visão. O que fez a diferença? A coragem que nasce da fé. Coragem não é ausência de medo, é submissão à visão de Deus. Josué não negava os fatos. Ele sabia que os inimigos eram grandes. Ele sabia que o território era difícil.
Ele sabia que, humanamente, era impossível vencer, mas ele também sabia de algo maior. As promessas de Deus são maiores do que qualquer obstáculo. Coragem não é ignorar os gigantes, é acreditar que eles são menores diante da palavra de Deus. A postura de Josué não foi aplaudida, pelo contrário, o povo se levantou para apedrejá-lo, conforme Números capítulo 14, versículo 10. Ser corajoso muitas vezes é ser minoria, é estar disposto a ser rejeitado, criticado e até odiado, só para se manter fiel àquilo que Deus disse. Josué nos ensina que coragem não é popularidade. Coragem é permanecer de pé quando todos se ajoelham diante do medo. Hoje, vivemos cercados de gigantes. Gigantes da ansiedade e do medo. Gigantes das notícias negativas. Gigantes das pressões sociais. Gigantes das vozes que dizem: você não pode, não vai dar certo, é impossível. Talvez, como Josué, você também esteja diante de algo que parece humanamente inalcançável. A pergunta é: você vai olhar para os gigantes ou para a promessa? A coragem de Josué nos mostra que fé verdadeira não se mede pelo tamanho do desafio, mas pelo tamanho de Deus diante do desafio. Enquanto a geração incrédula morreu no deserto, Josué sobreviveu. Enquanto os covardes desapareceram da história, Josué permaneceu. Enquanto os outros se perderam na areia do tempo, Josué entrou na terra prometida e liderou uma nova geração de conquistadores. 10 homens olharam para os gigantes e perderam o futuro. Josué olhou para a promessa e conquistou o destino. Os gigantes sempre existirão. A questão não é se eles aparecerão, mas quem você será quando eles surgirem. Você será como os 10 que desistiram diante do medo, ou como Josué, que declarou: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará a terra. Porque no fim, a coragem diante dos gigantes não é apenas sobre vencer batalhas, é sobre entrar ou não na promessa de Deus. Número 3. Homem da presença, o segredo da tenda. Antes de ser general, antes de ser líder, antes de ser conquistador, Josué era simplesmente um homem da presença de Deus. Poucos percebem, mas esse talvez seja o traço mais marcante da sua vida. Em Êxodo, capítulo 33, versículo 11, a palavra diz algo surpreendente. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. E então voltava Moisés ao arraial. Porém, o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, não se apartava da tenda. Aqui está o detalhe. Enquanto Moisés descia para o arraial, Josué ficava. Ele permanecia no lugar da presença. Essa cena é tão profunda que precisa ser pintada em nossa mente. A glória de Deus descia sobre a tenda, Moisés entrava, falava com o Senhor, recebia instruções e depois saía para conduzir o povo. E lá ficava Josué, sozinho, no silêncio da tenda, no ambiente da presença. Ele não estava lá por status, porque ninguém o via. Não estava por obrigação, porque ninguém o mandou ficar. Josué estava lá porque tinha fome de Deus. O segredo de Josué não foi a espada, mas a presença. Muitos lembram de Josué como o grande guerreiro que derrubou muralhas, que liderou exércitos, que distribuiu territórios. Mas antes de tudo isso, ele era um adorador em silêncio. A verdadeira força de Josué não estava em sua habilidade militar, mas na intimidade que cultivava no secreto. Ele descobriu um princípio que atravessa toda a Escritura. Quem valoriza a presença de Deus em particular, experimenta o poder de Deus em público. Enquanto o povo se distraía com reclamações, Josué se enchia da glória. Enquanto a multidão murmurava no arraial, Josué se calava diante do Senhor. Enquanto outros buscavam apenas as bênçãos, Josué buscava o próprio Deus. É por isso que, quando chegou a hora de assumir a liderança, Josué não precisou provar nada a ninguém. Ele já tinha sido provado diante de Deus. Hoje, vivemos em uma geração barulhenta, saturada de informações, sedenta por palco, likes e reconhecimento.
Muitos querem a visibilidade de Moisés, mas poucos têm a disciplina silenciosa de Josué. Josué nos ensina algo que o mundo moderno esqueceu. Não é a correria que molda os líderes de Deus, é o secreto. Não é a estratégia que abre caminhos, é a intimidade. Não é o carisma que sustenta, é a presença. Talvez o maior chamado de Deus para nós não seja faça mais, mas permaneça mais. Permaneça na tenda, permaneça na oração, permaneça diante dele quando ninguém está vendo. Quando Josué precisou de coragem para atravessar o Jordão, ele já tinha. Quando precisou de direção para a batalha, ele já sabia ouvir. Quando precisou enfrentar inimigos poderosos, ele já conhecia o Senhor dos Exércitos. Por quê? Porque ele havia aprendido o segredo da tenda. A pergunta não é apenas se você serve, ou se você lidera, ou se você batalha. A pergunta é, onde você permanece? No arraial, junto com a multidão que se dispersa, ou na tenda, no silêncio onde Deus molda guerreiros? Josué nos mostra que a maior conquista não é a terra prometida. A maior conquista é permanecer no lugar da presença. Número 4. Homem da palavra. A força que sustenta o chamado. Quando Josué finalmente assume a liderança após a morte de Moisés, ele carrega um peso quase insuportável: conduzir uma nação inteira para dentro da promessa. Imagine milhares de famílias olhando para ele, exércitos aguardando sua voz de comando, inimigos preparados para resistir. Como suportar tamanho desafio? Como um homem poderia substituir Moisés, o maior profeta da história de Israel até aquele momento? A resposta não estava na espada, nem na experiência militar, nem em estratégias humanas. A resposta estava na palavra. Deus fala diretamente a Josué em seu primeiro capítulo de liderança, e a instrução é clara como cristal. Josué 1, versículos 7 e 8. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Aqui está a essência. O verdadeiro sucesso diante dos homens só acontece se houver obediência diante da palavra. Note que Deus não disse, Josué, confie em sua espada, ou Josué, confie em seus guerreiros. Ele disse, Josué, confie na minha palavra. É como se o Senhor estivesse ensinando que coragem não é ausência de medo, mas firmeza em obedecer o que ele já disse. A palavra seria sua bússola, seu escudo, sua estratégia. Enquanto outros se apoiavam em muros, carros de guerra, exércitos, Josué se apoiava no livro. Enquanto a maioria de Israel tinha memória curta, esquecendo rapidamente os feitos do Senhor, Josué aprendeu a guardar a lei no coração. Enquanto muitos se distraíam com vozes humanas, Josué aprendeu a alinhar sua vida pela voz de Deus. Enquanto alguns buscavam atalhos, Josué aprendeu a não desviar nem para a direita, nem para a esquerda. E esse detalhe mudou tudo. Ele não liderava a partir de instabilidade do povo, mas da firmeza da palavra. Vivemos em dias em que muitas vozes competem por nossa atenção. Notícias, redes sociais, opiniões. Cada uma tende a ser a bússola para guiar nossa vida. O resultado? Confusão, insegurança, medo. Mas Josué nos lembra de algo eterno. A palavra de Deus é o único norte seguro para atravessar qualquer deserto e conquistar qualquer promessa. É da palavra que vem a coragem para enfrentar o amanhã. É da palavra que nasce a clareza para tomar decisões. É da palavra que surge a força para não ceder à pressão da multidão. Cada vitória militar de Josué não foi apenas resultado de estratégia, mas fruto do alinhamento com o que Deus havia ordenado. Ele marchou, conquistou, venceu.
não porque tinha recursos, mas porque tinha a lei como alicerce. E no fim de sua vida, ele declarou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso não foi apenas uma escolha, foi o reflexo de uma vida inteira firmada na palavra. Muitos querem sucesso, mas poucos estão dispostos a pagar o preço da obediência. Muitos querem promessas, mas poucos meditam dia e noite na lei do Senhor. Josué nos desafia. Você quer conquistar a terra? Então permaneça na palavra. Não desvie, não negocie, não se afaste. Porque no fim, o verdadeiro sucesso não é conquistar territórios, mas permanecer inabalável na palavra do Senhor. Número 5. Visão de conquista. Enxergar o futuro quando outros só enxergam deserto. Há uma diferença entre olhar e enxergar. O povo de Israel olhava e só via deserto, dificuldades, obstáculos e inimigos. Josué, porém, enxergava além. Ele tinha uma visão dada por Deus, a terra prometida. Desde a saída do Egito, a promessa estava clara: uma terra que mana leite e mel. Para muitos, isso era apenas um discurso religioso, uma ideia distante, mas para Josué, a realidade era tão viva que ele já caminhava como quem a possuía. Ele não era um sonhador ingênuo, era um visionário fundamentado na palavra do Senhor. Enquanto os olhos naturais viam areia e calor escaldante, os olhos espirituais de Josué viam cidades, vinhas, rios e a herança do povo. Líderes comuns descrevem o presente, líderes de Deus enxergam o futuro. Josué não se limitava a reportar como estavam as coisas. Ele inspirava o povo a acreditar no que Deus faria. Essa capacidade de olhar além do agora é o que diferencia líderes que apenas gerenciam problemas de líderes que guiam para o destino. Um exemplo marcante. Antes de atravessar o Jordão, Josué disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Josué 3, versículo 5. Veja, ainda não havia ponte, ainda não havia barco, ainda não havia caminho, mas Josué já falava como quem via a travessia concluída. Essa é a essência da visão, enxergar o invisível como se fosse visível. Quando os espias voltaram, 10 deles viram gigantes e declararam derrota. Josué, por outro lado, declarou vitória. A visão do incrédulo sempre enxerga os obstáculos. A visão do homem de fé sempre amplia as promessas. O povo via muros intransponíveis em Jericó. Josué via muros caindo pela mão de Deus. O povo via inimigos mais fortes. Josué via o Senhor dos Exércitos lutando por eles. Quantas vezes olhamos para a nossa vida e vemos apenas deserto? Dívidas que parecem muralhas, portas fechadas que parecem cidades fortificadas, sonhos que parecem enterrados. Mas o que você enxerga determina como você caminha. Se você vê apenas areia, anda em círculos. Se você enxerga a promessa, avança para conquistá-la. A pergunta não é: o que você vê hoje? A pergunta é: você consegue enxergar além do que está diante de seus olhos? Graças à visão de Josué, uma nova geração entrou na promessa. Os pais haviam morrido no deserto porque não enxergaram além, mas os filhos conquistaram Canaã porque seguiram alguém que viu o futuro. Esse é o poder de um líder com visão. Ele transforma a história, não apenas a sua, mas a de todos ao redor. O deserto sempre vai tentar limitar sua visão, mas a fé sempre vai abrir seus olhos para a promessa. Josué nos ensina: não limite sua vida pelo que você vê hoje, alinhe seus olhos com aquilo que Deus já disse. Porque visão não é apenas enxergar o que está diante de você. Visão é crer no que Deus já preparou, mesmo quando os olhos ainda não podem ver. Número 6. Disciplina e estratégia. O equilíbrio entre céu e terra. Josué não era apenas um homem espiritual, ele também era um homem prático, disciplinado e estrategista. Isso mostra algo poderoso. Fé não exclui planejamento. Oração não dispensa organização. Pelo contrário, a fé verdadeira nos leva a agir com excelência em tudo o que fazemos. Josué aprendeu cedo que um líder precisa unir duas dimensões: dependência total de Deus e preparo humano responsável. Quando enfrentava batalhas,
Não entrava de forma desorganizada, esperando que algo simplesmente acontecesse. Ele buscava instruções do Senhor, mas também sabia mobilizar guerreiros, preparar estratégias e executar com disciplina. Um exemplo claro foi a conquista de Jericó, Josué capítulo 6. Deus deu uma ordem que, aos olhos humanos, parecia absurda: marchar em silêncio durante 6 dias, rodeando a cidade, e no 7º dia gritar. Josué não apenas obedeceu, mas organizou o povo de forma precisa. Sacerdotes, Arca da Aliança, guerreiros na frente e atrás, todos em ordem. Não havia confusão, não havia improviso, havia disciplina. Outro exemplo foi a Batalha de Ai, Josué capítulo 8. Depois da primeira derrota causada pelo pecado de Acã, Josué não desistiu. Ele buscou a direção de Deus e, desta vez, preparou uma emboscada. Enquanto uma parte do exército atraía o inimigo, outra parte aguardava escondida para surpreendê-los. Deus deu a vitória quando Josué aplicou a estratégia. Isso nos ensina que milagres não anulam responsabilidade. O Senhor age, mas espera que façamos nossa parte com excelência. Muitos caem em extremos. Alguns só planejam e organizam, mas esquecem de buscar a presença de Deus. Outros só oram e esperam, mas não se preparam, nem agem com ordem. Josué nos mostra o caminho do equilíbrio. Ele era profundo na presença, permanecia na tenda, firme na palavra, não se desviava, e também disciplinado e estratégico no campo de batalha. Ele unia o invisível da fé com o visível da ação. Quantas vezes pedimos a Deus uma vitória, mas não nos organizamos para recebê-la? Oramos por portas abertas, mas não preparamos nossas mãos para trabalhar. Pedimos milagres financeiros, mas não praticamos a disciplina em nossas finanças. Pedimos sabedoria, mas não estudamos nem buscamos aprender. Josué nos mostra que fé verdadeira não é passividade. Fé verdadeira é obediência ativa, acompanhada de ordem, esforço e disciplina. Graças a essa postura, Josué não apenas conquistou cidades, mas distribuiu a terra entre as tribos, organizou heranças, manteve a unidade de Israel e deixou um povo estabelecido. Ele não foi só um guerreiro vitorioso, mas um administrador sábio, que sabia que promessa cumprida também exige gestão. A vitória não vem apenas da fé ou apenas da estratégia. Ela vem do encontro entre o céu que fala e a terra que obedece com disciplina. Josué nos desafia. Você está apenas esperando Deus agir ou está se preparando com excelência para o dia em que Ele abrir a porta? Porque no fim, Deus honra a fé, mas também recompensa a disciplina. Número 7. Fé que gera unidade, o poder de inspirar um povo inteiro. Josué não foi apenas um general que venceu batalhas, foi um líder que soube unir o povo em torno de uma fé comum. Muitos líderes conquistam territórios, mas poucos conquistam corações. Josué fez os dois. Antes de Josué, Israel era conhecido por suas divisões e murmurações. No deserto, murmuravam contra Moisés a cada dificuldade. Ao chegar às portas da promessa, duvidaram de Deus por causa dos gigantes. Até mesmo após verem milagres, sempre encontravam motivo para reclamar. Ou seja, Israel tinha uma tendência a se fragmentar. Mas sob a liderança de Josué, algo extraordinário aconteceu. O povo foi alinhado em uma só voz. No final de sua vida, Josué reúne todo o povo em Siquém, Josué capítulo 24. Ele lembra cada vitória, cada intervenção divina, cada promessa cumprida, e então lança o maior desafio de sua liderança. Escolhei hoje a quem sirvais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa declaração não ficou isolada. O povo inteiro respondeu em uníssono. Também nós serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Josué 24, versículo 18. Aqui está a prova do impacto de Josué. Sua fé não ficou restrita à sua casa, mas se tornou inspiração para uma nação inteira. Como Josué gerou unidade? Primeiro, pelo exemplo pessoal. Ele não apenas dizia, ele vivia. Sua frase, eu e a minha casa serviremos, não foi retórica, foi testemunho.
Segundo, pela lembrança da fidelidade de Deus. Ele constantemente trazia à memória as vitórias que o Senhor havia dado, unindo o povo em gratidão. Terceiro, pela clareza de direção. Não havia ambiguidade. Ele era firme, direto e coerente. Quarto, pela centralidade em Deus. Josué não uniu o povo em torno de si mesmo, mas em torno do Senhor. Quando Israel estava dividido, sucumbia facilmente ao medo, mas quando estava unido em torno da fé, era imparável. Foi a unidade que fez as muralhas de Jericó ruírem ao som de um só grito. Foi a unidade que deu vitória sobre exércitos maiores e mais bem armados. E foi a unidade que manteve o povo fiel ao Senhor durante toda a geração de Josué. Hoje vivemos em uma sociedade fragmentada, famílias divididas, igrejas em conflitos, comunidades separadas por opiniões. O inimigo sabe que onde não há unidade, não há força. Josué nos desafia a ser agentes de unidade. No lar, sendo exemplo de fé para nossa casa. Na igreja, sendo instrumentos de paz e não de divisão. Na sociedade, vivendo de forma que a nossa postura de fé inspire outros a seguirem ao Senhor. Porque a verdadeira liderança não é apenas sobre conquistar algo para si, mas sobre inspirar muitos a caminharem juntos em fidelidade a Deus. Graças a ele, Israel experimentou uma geração inteira de fidelidade. O texto de Josué 24, versículo 31, declara: Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram e que sabiam todas as obras que o Senhor tinha feito a Israel. Isso é poderoso. Sua liderança não terminou com sua morte, mas permaneceu no coração do povo. Unidade verdadeira não nasce de discurso, mas de exemplos. Josué mostrou que um só homem, cheio de fé, pode inspirar milhares a se levantarem em uma só voz e declararem: serviremos ao Senhor. E você? Sua vida inspira divisão ou unidade? Sua fé é isolada ou é contagiante? Porque no fim, o maior legado que podemos deixar não é apenas conquistas, mas um povo unido em torno da presença de Deus. Número 8. Perseverança nas promessas. Esperar sem perder a fé. Poucas coisas testam tanto a fé de uma pessoa quanto o tempo. É relativamente fácil crer quando a promessa é fresca, quando os sinais estão diante de nós, quando a esperança está aquecida. Mas e quando passam dias, meses, anos, até mesmo décadas? Josué conheceu esse teste como poucos. Ele estava entre os espias que viram a terra prometida ainda jovem. Seu coração ardia, sua fé declarava: o Senhor nos dará essa terra. Mas por causa da incredulidade da maioria, Josué foi obrigado a esperar 40 anos no deserto. Pense nisso, não foi ele que duvidou, mas ele também teve de carregar o peso da espera. Não foi ele quem murmurou, mas ele também enfrentou o atraso coletivo. Não foi ele que rejeitou a promessa, mas ele também precisou enterrar toda uma geração no deserto antes de vê-la se cumprir. Aqui está o segredo. Josué não deixou que a demora apagasse a chama da promessa em seu coração. Enquanto toda a geração incrédula morreu na areia do deserto, Josué permaneceu firme. Ele poderia ter se amargurado. Não é justo eu pagar pelo erro dos outros. Ele poderia ter desistido. Se não aconteceu até agora, nunca vai acontecer. Mas não, Josué escolheu esperar, crer e manter viva a visão de Deus. Essa é a diferença entre quem entra e quem fica no deserto. Uns desistem no tempo da espera, outros perseveram até o tempo do cumprimento. A espera não foi perda de tempo, foi preparação. Durante o deserto, Josué amadureceu, aprendeu com Moisés, fortaleceu-se na presença, tornou-se disciplinado. O tempo que parecia atraso era, na verdade, treinamento. Quando chegou a hora, ele estava pronto, não apenas para entrar na terra, mas para liderar um povo inteiro dentro dela. Isso nos ensina que a perseverança não é apenas sobre esperar, é sobre ser moldado enquanto espera.
Quantas promessas você já ouviu de Deus? Quantos sonhos Ele já colocou em seu coração? Talvez muitos ainda não se cumpriram. Talvez você esteja vivendo no deserto do tempo. E aqui está a tentação, desistir no meio do caminho. Mas Josué nos ensina: não permita que o atraso roube a sua fé. Não deixe que a incredulidade dos outros apague sua chama. Não confunda demora com esquecimento. Deus não esquece o que prometeu. O tempo da espera não é um tempo perdido, é um tempo de preparo. Depois de tantos anos, ele finalmente entrou na terra. E não apenas entrou, mas viu muros caírem, reis serem derrotados e promessas se cumprirem diante de seus olhos. Sua perseverança não apenas lhe deu a vitória pessoal, mas abriu caminho para uma nação inteira. Josué é a prova viva de que quem persevera herda promessas. A pergunta não é se Deus vai cumprir o que prometeu. A pergunta é: você terá fé e perseverança para guardar o cumprimento da promessa? Porque a promessa é certa, mas só será realidade para quem aguenta o processo. Josué nos lembra: a espera pode ser longa, mas a herança será eterna. Número 9. Legado de fidelidade, uma vida além da morte. Muitos líderes deixam conquistas materiais, muitos guerreiros deixam histórias de batalhas, mas pouquíssimos deixam um legado espiritual que molda uma geração inteira. Josué foi um desses raros homens. O livro de Josué termina com uma declaração poderosa. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram e que sabiam todas as obras que o Senhor tinha feito a Israel. Josué, capítulo 24, versículo 31. Veja, enquanto ele viveu, o povo permaneceu fiel. E mesmo depois de sua morte, os anciãos que aprenderam com ele continuaram a transmitir este mesmo exemplo. Isso nos mostra que sua vida não foi apenas de conquistas militares, mas de influência espiritual. Josué não apenas atravessou o Jordão, ele marcou o coração de uma geração inteira. Líderes passageiros se destacam por momentos. Líderes que fazem a diferença moldam destinos. Líderes passageiros deixam lembranças. Líderes que fazem a diferença deixam princípios. Líderes passageiros são celebrados no seu tempo. Líderes que fazem a diferença continuam inspirando, mesmo após a sua morte. Josué pertence a essa segunda categoria. Ele não viveu para si, viveu para deixar um povo firmado no Senhor. O que o legado de Josué nos ensina? Que a verdadeira vitória não é o que você conquista, mas o que você transmite. Josué conquistou terras, mas sua maior vitória foi conquistar corações para Deus. Que o exemplo é mais forte que palavras. Sua declaração, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ficou como um modelo de fé para todo o Israel. Porque Josué foi fiel, outros também foram fiéis depois dele. Seu compromisso inspirou a próxima geração. Séculos depois, quando estudiosos, pregadores e cristãos leem sobre Josué, não é apenas sobre muralhas caindo ou guerras vencidas que lembramos, mas sobre a sua fidelidade. Um homem comum, mas que serviu a um Deus extraordinário e cuja vida se tornou referência até hoje. Esse é o verdadeiro legado, quando a sua vida continua pregando, mesmo depois que a sua voz se cala. Todos nós deixamos um legado, bom ou ruim. Alguns deixarão heranças materiais, outros deixarão memórias de erros ou acertos, mas os que caminham em fidelidade deixarão um legado espiritual que pode transformar gerações. O que você está construindo hoje? Seu testemunho inspira a sua família a continuar servindo ao Senhor? Se a sua vida terminasse hoje, o que se ouviria amanhã? Josué nos lembra: não viva apenas para o presente, viva para marcar a eternidade. Ao longo dessas 9 características, vimos Josué como um homem de coragem, um servo fiel, um líder cheio do Espírito, um estrategista obediente, um conquistador de promessas, um adorador da presença, um inspirador de unidade, um exemplo de perseverança, um legado de fidelidade. O resultado?
Sua vida inteira foi uma prova de que Deus é fiel para cumprir tudo o que promete, mas ele procura homens e mulheres dispostos a permanecer fiéis até o fim. As muralhas caíram, os inimigos foram derrotados, as promessas se cumpriram. Mas a maior vitória de Josué foi esta: ele viveu de tal forma que sua vida continua sendo exemplo até hoje e uma convocação para todos nós. Escolhei hoje a quem servireis. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.